Estão pintando oportunidades no investimento internacional. O que há para se investir além da inteligência artificial americana? Além disso, os fundos imobiliários tiveram um 2024 bem desafiador e o início de 2025 também difícil, cheio de ruídos. Será que esse é um bom ponto de entrada? Além de responder essas perguntas, nós vamos falar no Compra ou Vende de hoje de AT&T, Suzano, Papel e Celulose e Mauá Recebíveis Imobiliários, Fundo Imobiliário, né? Está começando uma edição especial do Empíricos Podcast, que geralmente é seu podcast semanal sobre investimentos, mas a edição de hoje é voltada para parceiros do BTG Pactual, né? E nossas frentes de trabalho com o canal B2B. Hoje, diretamente do BTG Summit, evento do banco aí para clientes e parceiros, recheado de informações sobre investimentos e negócios. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o Matheus Spies, que é nosso analista macro e de política. E aí, Matheus? Tudo bem, Lari? Privilégio estar aqui. O privilégio é todo meu ter você como co-host pelo segundo dia consecutivo. Hein? Você vê? Começar a cobrar lá. Aí, se eu for cobrar, olha só. Bom, hoje a gente conta com a presença super especial do Caio Araújo, que é nosso analista de fundos imobiliários. Seja bem-vindo, Caio. Eu que agradeço o convite, Lari, Matheus, é um prazer estar aqui com vocês. O Caio também é responsável pela nossa carteira mensal de fundos imobiliários, disponível para investimento na forma automatizada lá na plataforma do BTG Investimentos. E também recebemos Enzo Pacheco, nosso analista de ações internacionais e responsável pela nossa carteira mensal de BDRs. Seja muito bem-vindo, Enzo. Fala, Larissa. Fala, Matheus. Prazer estar aqui com o Caio nessa edição especial aí do nosso podcast. E vamos aí, que tem bastante assunto para a gente comentar, principalmente no mercado internacional. Muito bem. Antes da gente entrar nos assuntos de fato, eu queria aproveitar aí o público restrito desse episódio de hoje para falar das nossas 4 carteiras mensais, né, empíricos. Comentei aqui da carteira do Caio, de fundos imobiliários, a carteira do Enzo, de BDRs, e além disso a gente tem a minha carteira, a Empíricos 10 Ideias, que é de ações brasileiras, e a carteira de dividendos assinada pelo nosso analista Rui Hungria. Todos os relatórios correspondentes podem ser encontrados por clientes e parceiros do BTG Pactual pela plataforma Content, além, é claro, como eu já falei, da versão automatizada disponível diretamente para investimento no BTG Investimentos, nosso parceiro aí para operacionalizar essa carteira automatizada. Agora vamos ao que interessa, né? Falar um pouquinho de internacional, que está passando por uma rotação setorial, né? Assim, não só saindo das big techs e indo em direção a outros setores dentro do próprio Estados Unidos, mas também saindo dos Estados Unidos em direção a outros mercados também, né? A gente teve a questão da DeepSeek, a startup chinesa de IA, que a gente já falou um monte aqui em episódios anteriores, mas o que eu queria saber de você, Enzo, é se você acha que a temporada de resultados lá fora tem contribuído para essa movimentação de fluxo. Então, Larissa, na verdade, eu acho que, bem, a temporada de resultados foi boa, né? Continua sendo boa, acho que isso não é um problema. A gente já vem há alguns anos que o mercado internacional, ele basicamente é o mercado americano, né? E quando você olha mais a fundo, mais ainda as empresas de tecnologia. Então, assim, já tem algum tempo que a gente vem escutando no mercado essa questão de o mercado americano está muito caro, o mercado europeu está muito barato, ou o mercado japonês tem uma oportunidade de entrada, mas isso não se mostrou verdadeiro, por exemplo, desde 2022 até 2024. Agora, nessa virada de ano, a gente teve esse episódio agora da DeepSeek, né? Eu acho que deu um alerta nas pessoas que talvez o mundo não seja somente empresas de tecnologia, né, empresas de inteligência artificial, e aí começou a olhar para esses outros mercados. A gente tem essas dúvidas relacionadas ao governo Trump, né? Vai ter um estímulo maior à economia. Por outro lado, você pode ter uma tarifação, você pode ter uma guerra comercial aí no meio do caminho, a inflação continua alta nos Estados Unidos, então provavelmente você não vai ter uma queda tão forte de juros, e outros bancos centrais ao redor do mundo já estão cortando juros. Talvez isso também esteja estimulando os investidores dessas outras regiões a buscar os ativos de risco. Então, quando você olha mercado europeu nesse começo do ano, muito acima do mercado americano, né, 2 dígitos de retorno. Aqui o próprio mercado brasileiro, a gente viu um bom janeiro, né? Fevereiro está de meio desafiador, mas outro mercado que você comentou, a China, depois de muito tempo largados, os investidores voltaram a comprar ativos chineses, e aí um pouco ligado à inteligência artificial, né? Teve o negócio do DeepSeek, a gente pode até se aprofundar mais na frente.
Então, você vê algumas oportunidades ainda, principalmente nessa questão de valuation, né? O mercado americano negocia acima de 20 vezes lucro, Europa você encontra países negociando por 15, 16 vezes, Japão coisa similar. Então, parece que agora os investidores estão começando a migrar esses investimentos para essas outras regiões. E um ponto importante, né? Esse retorno dos Estados Unidos nos últimos anos tem um porquê de acontecer, né? Foram as empresas que entregaram crescimento nesse meio do período. Então, assim, não é totalmente desmerecido a performance americana desde então, mas talvez tenha ido um pouco demais em detrimento de outros mercados. Então, por isso que a gente tem visto agora esses outros mercados performando melhor do que o americano nesse começo de 2025. Daí teria amparo, principalmente em teses descontadas, ou seja, uma temática de valuation, ou teria outro tema que o pessoal estaria observando para rotacionar esse recurso, de tecnologia para outro setor específico temático, ou é só o que andou demais, ficou caro, vamos ficar barato? Tem outro? Não, tem essa questão de valuation, acho que o que você levantou, Matheus, é importante, né? Então, no mercado americano também, muitas empresas tradicionais, você citou empresas de telecomunicações, negociando a menos de 2 dígitos de preço-lucro. Empresas de menor mercado, né, capitalização de mercado, as small caps, também muito defasadas em relação ao S&P. Então, os investidores estão vendo, né, esse valuation e tem a perspectiva de que a economia americana ainda está num bom momento, né? Apesar de algumas dificuldades iniciais, o crescimento da economia americana deve ir maior do que a economia europeia, por exemplo. Então, você ainda tem o porquê você ter uma parcela considerável em ativos americanos, mas talvez não necessariamente precisa ser aquelas coisas que deram certo lá atrás. Então, as small caps, elas se beneficiam dessa economia mais pujante, né? Então, crescimento maior, essas empresas conseguem gerar mais lucros, consequentemente, é mais resultado para o investidor. Então, você tem tanto essa parte de valuation, mas também a perspectiva de que a economia americana tem essa possibilidade de continuar performando bem, e essas outras regiões vão melhorar, né? A gente vai ter agora aí uma possível eleição na Alemanha. Então, tem a perspectiva dos investidores de que um novo governo pode estimular a economia local, né? Você tem uma dívida PIB controlada, então você tem um estímulo de infraestrutura. Tem até a tese que o Matheus gosta de levantar muito, o MEG agora, né? Que é o Make Europe Great Again. Então, você tem um investimento em infraestrutura nesses países. Então, acho que vai nos dois caminhos, né? Você tem esse valuation discrepante, mas também você tem o fundamento dessas empresas, né, mais tradicionais também tão bons, né? Como eu falei, os resultados foram muito bons nessa temporada de resultados. Legal. Então, assim, a gente tem um fundamento que parece melhorar na Europa, né? Talvez um ponto de inflexão aí, a economia começando a se retomar, um excesso de poupança acumulado nos últimos 2 anos. Mas eu queria falar um pouquinho de China, né? Que, assim, os estímulos à economia que foram promovidos ao longo de todo o ano passado, principalmente monetários, né, junto com mais estímulos agora fiscais, no final do ano passado, início desse ano, parecem começar a dar resultado, né? O preço de imóvel está começando a subir, né? Está se recuperando. Então, eu queria ouvir de vocês, começando pelo Matheus, né? O que você acha que virou assim um novo espaço para a China, né, no portfólio dos investidores? Qual a sua leitura? A gente teve uma passagem de China há algum tempo nas carteiras, né? O Enzo tem uma recomendação importante em China, em Alibaba, que deu super certo, né? Uma recomendação importante da casa oficial. O que eu observo é que ao longo dos últimos anos, o mundo ele foi percebendo uma nova dinâmica econômica na China, que parecia ser uma nova crise. O pessoal temia algo como que foi 2015, 2016, em que a China passou por um processo de correção um pouco mais agressivo. O que está acontecendo agora não é necessariamente a mesma coisa, né, mas um estágio no qual o mercado se divide entre duas teses. Ou é a típica saturação do modelo asiático, ou é de fato uma japonização, né, que tem contornos, claro, da típica saturação do modelo asiático, com alguns detalhes, né, relacionados com outras temáticas, né, demografia, problemas estruturais em setores específicos, no caso da China, o mercado imobiliário, que começou a retomar na ponta, e apesar desses pesares, né, apesar dessas dificuldades, a China continua crescendo 5%, não vai ser aquele mesmo crescimento que vimos no passado, mas ainda assim um crescimento robusto, de modo que, caso haja uma virada, ainda que tímida, parcial, o mercado com essas teses um pouco mais robustas associadas à tecnologia, ou outro setor que está ainda forte na China, pode se beneficiar.
Historicamente, a China nunca correspondeu, na mesma proporção que nos Estados Unidos, ao crescimento econômico. Eu quero dizer com isso, a China crescia muito e o mercado financeiro não acompanhava nessa mesma proporção. Ele andava, mas não andava tão bem. Fosse nos Estados Unidos, um crescimento econômico muito melhor teria proporcionado uma multiplicação de capital muito maior. Isso tem a ver com outros fatores que não são tão mensuráveis, mas qualitativos e institucionais. Tá? Ou seja, o rule of law, que a gente valoriza tanto no Ocidente, é algo muito importante para ativos de risco. Então não vai ser a mesma multiplicação que a gente tem em episódios, agora há pouco nos Estados Unidos com a Mag 7, mas ainda assim vai ser uma coisa importante, né? Vai ser um tipo de multiplicação. Por isso que é importante ter esse tipo de pezinho que o Enzo recomenda na carteira, né? Mas não sendo um call muito pesado, eu entendo, né, do ponto de vista de alocação, mas importante ter, né, nesse momento no portfólio internacional, principalmente. Enzo, indo às vias de fato aqui, como que você está calibrando a estratégia aí de investimento no exterior aqui, pensando especificamente na carteira de BDRs, né? Como que você está se equilibrando entre as regiões, os setores? Nessa carteira que a gente fez agora para fevereiro, a gente aproveitou, de certa forma, o episódio de Psique, e aí só um parênteses, né? A carteira mensal ela tem caráter um pouco mais tático, né? Então, alguns episódios permitem que a gente ajuste a carteira de uma maneira mais rápida, e não necessariamente vai ser a carteira que vai perdurar para o resto do ano, o que eu quero dizer, né? Eu comecei o ano com essa ideia de que você teria uma migração dos investimentos do setor de tecnologia para aqueles mais tradicionais. E a gente viu, no começo do ano, o Nasdaq ficou para trás, o Dow Jones foi o melhor índice em janeiro, então você começou a ter essa migração. E aí no final do mês você teve o episódio do DeepSeek, que fez com que os papéis não só de tecnologia, mas todos aqueles ligados à inteligência artificial caíssem 20%, tem papel caindo 30%. E aí algumas teses pareciam interessantes naquele momento a gente colocar na nossa carteira. Então hoje, especificamente, a carteira de fevereiro, ela talvez tenha até um peso um pouco maior do que eu gostaria em tecnologia do que no começo do ano. Mas, né, a gente já viu uma recuperação em algum desses papéis agora, nesses primeiros dias de fevereiro. Pode ser que, eventualmente, né, quando a gente chegar na carteira de março, a gente volte a ter essa pegada um pouco mais de setores tradicionais em detrimento ao setor de tecnologia. Então, eu ainda estou com essa cabeça de que se a gente tiver uma performance boa do ano por S&P, eu acho que a gente pode ter uma performance boa, pelo menos, sei lá, uns 10%, o índice terminar ali nos 6.600 pontos, você deve ter uma performance melhor das empresas ex-tecnologia, né? Se você for ver os resultados, a estimativa de crescimento das 7 empresas, né, das Mag 7, é de algo em torno de 22% para esse ano, um ótimo crescimento. Só que isso era 32% o ano passado. Enquanto as outras 493 empresas do índice devem apresentar um crescimento de 13% comparado a 3% no ano passado. Então, essa mudança, né, esse gap cada vez menor de crescimento dessas outras empresas em relação às Mag 7, com um valuation muito mais atrativo, né, eu acho que isso permite a gente ter uma exposição melhor a essas companhias. Mas, obviamente, né, de novo, aproveitando eventuais episódios como o DeepSeek para momentaneamente colocar uma parte maior de tecnologia, porque essa temática de a DeepSeek, ela, na verdade, ela foi um grande ruído, ao meu ver. Muita manchete de que o modelo era extremamente barato, mas, na verdade, não era tão barato assim. Era uma parte do processo da DeepSeek. E aí você viu, né, os últimos resultados das grandes empresas de tecnologia só reafirmando a estimativa de CAPEX, aumentando, né? Quando você for ver para o ano, as Microsoft, Meta, Alphabet e... Qual me ajuda a outra que eu esqueci agora? Microsoft, Meta, Alphabet... Qual? Das 4 empresas de Big Tech. Enfim. Microsoft, Apple... Nvidia, Apple... Não. Que reportou resultado. Enfim. Né? Enfim, 4 Big Das 4, Techs. além dessas 3 que eu citei, elas vão investir mais de 330 bilhões de dólares no ano, sendo que isso foi 230 bilhões no ano passado. Então essa temática continua forte. Talvez não seja só essa temática para o resto do ano, mas ainda continua algo importante para se ter na carteira. Em termos de, você comentou dos setores, né? Em termos de países, Europa, China e regiões, né? A gente tem alguns papéis, né? Acho que na carteira mensal, acho que a tese que tem mais se destacado é a Alibaba, que pega essa tese de China. Então, desde a virada do ano já sobe, se não me engano, 40% em 2025. No mês de fevereiro sobe mais de 20%. Porque foi muito relacionado a essa temática da DeepSeek de que, olha, talvez a China não estivesse tão atrasada assim nessa briga de inteligência artificial com os Estados Unidos. Na verdade, eles estão bem, não sei se à frente, mas assim, a competição é muito mais próxima do que se imaginava. Então a gente viu os investidores meio que buscando essas teses, né, principalmente as empresas de tecnologia chinesas, que acho que são
é a primeira empresa mais fácil de você talvez investir, porque a dinâmica é muito parecida talvez com a dinâmica de uma Big Tech americana. A Alibaba é tida como a Amazon chinesa. Então, para o investidor internacional buscar o mercado chinês, eu acho que é uma porta de entrada interessante, e tanto que a gente viu essa valorização. E eu acho que é importante nessa parte que o Matheus falou, você vinha de 3 anos muito ruins para o mercado chinês, mas teve muito relacionado a essa parte qualitativa, né? Então você teve medidas que deixavam os investidores meio assustados. A gente parou de divulgar determinado dado do mercado acionário. De repente, alguns executivos começaram a assumir. Você fica receoso de investir, né? Então, muitos investidores parece que abriram mão e falaram assim, não, o mercado chinês não é para eu investir agora. Mas agora, com essa virada de chave do DeepSeek, eu acho que trouxe de volta uma demanda para poder investir. E aí tinha papéis muito defasados, né? A Alibaba era um deles, ela negociava a 9, 10 vezes lucro, sendo que é o mesmo valor de mercado de quando ela fez a IPO, né? Cresceu a receita 10 vezes, multiplicou o lucro 5 vezes, mas o preço era o mesmo. Então, agora acho que tirou esse medo qualitativo, os estímulos fiscais, os estímulos do governo anunciados no final do ano passado, a gente viu, né? Mês de setembro, outubro, China valorizando 30%. Então, essa perspectiva de você ter estímulo com essa temática de, eu acho que trouxe de volta para a China muitos investidores que tinham deixado de lado. Perfeito, claríssimo. Bora falar de fundos imobiliários? Vamos para o nosso mundinho aqui, né? Caião, 2024 foi um ano difícil, né, pro mercado de fundos imobiliários. A gente olha aí, o IFIX não foi um ano bom de performance, equivalente ao Ibovespa, né, dos fundos imobiliários. Teve o papo de aumentar a Selic, sendo ruim para os fundos imobiliários, ou pelo menos essa foi a narrativa do ano passado, né? E esse ano teve a questão da tributação, da potencial tributação, né, dos ganhos de fundos imobiliários, mas que também tem muito ruído. Qual é a sua leitura do que está acontecendo na classe de ativos, né, e o que está levando esse período mais desafiador? Boa, vamos lá. Vamos por partes, né, para explicar direitinho. Começando por 2024, o início da pressão nas cotas dos fundos imobiliários, como você bem citou, Lari, veio de uma reversão do ciclo de juros, né? Enquanto no início do ano passado a gente esperava uma continuidade da queda de juros doméstica, ao final do ano já se falava em juros de 15%, 16% aí no término do ciclo. Isso, obviamente, tem um impacto significativo em termos de custo de oportunidade, em termos de valuation, em termos de decisão de investimento dos players de mercado. E a partir do segundo semestre, foi bem evidente o fluxo de saída da renda variável para a renda fixa. Isso acontece até hoje paulatinamente, né? E quando a gente olha para 2024, entendo que o mercado torceu a faca, vamos dizer assim, quando veio o pacote fiscal do Haddad ali ao final de novembro. Ali tivemos uma grande derrapada aí, tanto das ações, mas também dos fundos imobiliários. Na minha percepção, até de forma exagerada em determinado momento. E essa percepção se tornou aí verídica em meados de dezembro, quando a gente até teve uma arrancada significativa do IFIX. Se você pegar uma janela de 15 dias do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, teve fundo que subiu 10% em 15 dias, 10 dias, dado que mais players institucionais começaram a olhar nesse momento. Acho que foi um parâmetro histórico de valuation para os fundos imobiliários naquele meados de dezembro. Contudo, diante de um cenário mais desafiador, os ciclos de alta são bem curtos nesse sentido. Então, a partir da volta das férias, vamos dizer assim, as ordens de venda começaram a voltar com correção de lucro e também com o efeito de uma Selic maior, né? A gente teve um aumento de Selic há menos de 30 dias, né? E já temos outros contratados. Então, isso tem um efeito, obviamente, muito significativo em termos de ciclo, em termos de investimento e pressão nas cotas dos FIIs. Aí vamos para o segundo ponto, que é a tributação que você também citou, Lari. Nesse caso, nós temos um tema mais delicado, um tema mais sensível para a indústria, mas que também não é novidade, né? A gente tem visto discussões no governo de tributação, pelo menos nos últimos 10 anos surgiram, né? Cada governo fala sobre isso de uma forma diferente. Nesse caso, eu entendo que a gente chegou no ponto mais avançado de tributação no que diz respeito à materialidade disso, que foi, de fato, a inclusão dos fundos imobiliários no texto da reforma tributária, a classificação deles, especificamente os fundos de tijolos, como contribuintes ou prestador de serviços, e sujeitos à tributação aí do IVA, do CBS, CBS. Bom, o mercado obviamente reagiu mal a esse movimento, dado que implica em uma redução da receita imobiliária dos fundos. Do que a gente está falando aqui?
qual é a alíquota que a gente está falando no final das contas? É uma alíquota sobre o aluguel. Então, o fundo recebe o aluguel dos seus imóveis, ele presta esse serviço, entre aspas, de acordo com essa nova regulação, e, decorrente disso, ele pagará uma alíquota ali de imposto que não está definida, pode ser 28, 26, 27,5%, sobre esse valor de receita, isso mensal. Isso aqui é Um aviso lembra da Defesa disso? Civil. Defesa Civil avisando que tá chovendo em São Paulo. Aonde a gente está aqui nesse momento é um bom aviso. Lembrando que começou a chover há 1 hora atrás, né? Gente, mas tá ótimo. muito Obrigado bom. pelo aviso. E retomando, então você tinha de fato a alíquota estabelecida de acordo com a nova norma, com um redutor. Aí tem um segredo para o mercado imobiliário, que é, na alocação você tem um redutor de 70%. Então a estimativa de impacto em torno da receita seria algo em torno de 8,5% na receita dos fundos imobiliários. Isso de acordo com a nova regulamentação da reforma tributária novamente. E um ponto super importante aqui, que acho que tem que ficar na cabeça de todos. Os rendimentos não serão tributados, né, a partir dessa reforma. O dividendo, né, que recebe na conta do cliente, esse cara não está sendo tributado. O que está sendo tributado é lá no topo, no top-down, vamos dizer assim, que é a receita. Bom, partindo desse princípio, de fato, houve uma reação negativa, havia uma isenção dentro da regra, que foi decidida em meados do ano passado, e o presidente Lula, aí, em meados de janeiro, vetou essa isenção. Desde então, há um esforço dos parlamentares, da Frente Parlamentar do Agronegócio, dado que os FIAGROS também estão inseridos nessa regra, e dos próprios players aí do mercado imobiliário, a Abraim, que todos os CEOs das incorporadoras, sobre o assunto, dado que, não só na minha percepção, mas na percepção da cadeia como um todo, do jeito que tá, não tá legal. Essa acho que é um resumo, entendeu? Ficou muito abrangente a regra, a própria Anbima se manifestou, dado a possibilidade disso entrar, por exemplo, em fundos de investimento como um todo, e do jeito que foi justificado também o veto, em termos de inconstitucionalidade, me também pareceu um pouco raso, se minha opinião é válida nesse sentido. Claro que é. Então, a nossa percepção é que, caso venha uma tributação, aí também é outra opinião mais pessoal, entendo que tenha que ser feita de uma forma melhor estruturada, com um regimento mais claro, de uma forma que não distorça a indústria, porque hoje a gente está tendo uma diferenciação de papel e tijolo, por exemplo. Nesse sentido, os fundos de papéis, por exemplo, não seriam tributados. Então você tem uma distorção na cadeia, você tem uma capacidade de arrecadamento muito baixa nesse sentido também. E no final das contas é a pessoa física que investe em fundos imobiliários. A gente está falando de mais de 70% dos investidores. Então, é todo um efeito que, na nossa visão, deve ser revertido ao longo do tempo. Então, seja com a derrubada do veto ou com a modificação do texto, que o próprio Haddad já falou sobre isso. Então, por mais que seja, de fato, um impacto negativo de curto prazo, é esperado que existam mudanças aí nessa regulamentação e é possível que volte atrás. Assim, acho que é um cenário realista nesse sentido. Considerando a correção que a gente teve ao longo dos últimos meses, qual é o tipo de segmento mais promissor? Papel, logístico? Olha, Matheus, nós temos... aí a gente fala de preço também, né? Porque, operacionalmente, entendemos que quase todos os setores vivem ótimos momentos. Logística, por exemplo. A taxa de ocupação dos portfólios nacionais, dos galpões nacionais, está na mínima histórica. Temos visto o preço de locação avançando consequentemente. Shoppings, a estabilidade dos shoppings tem sido um fator aí de destaque no mercado, nos jornais. Também é um ativo que tende a ser vencedor em 2025, na nossa percepção. Então, operacionalmente, os setores vão bem. Agora, em termos de preço, a gente pode destacar aqueles que são mais atrativos ou não. Os fundos de crédito, por exemplo, já tem essa assimetria um pouco mais favorável diante da tributação, que tende a não impactá-los. Outro ponto é o valuation, ou múltiplos, né, que a gente pode analisar. Então, quando você olha fundos de crédito, high grade, IPCA+, negociando aí uma market to market, né, marcação no mercado,
IPCA mais 9, quase IPCA mais 10, se você comprar hoje diante do desconto na cota, me parece também uma opção atrativa, apesar do cenário de inadimplência para 2025 ser um pouco mais desafiador. Escolher um bom fundo de crédito hoje me parece uma opção bem óbvia para quem está interessado em investir em fundos imobiliários. E para aquela pessoa que está interessada mais no ganho de capital, e acho que tem também um racional interessante nesse sentido, quando você olha, por exemplo, um dos indicadores mais tradicionais da indústria, que é o preço sobre valor patrimonial, ele está próximo do IFIX hoje 0,82, ou seja, a cota de mercado está quase 20% abaixo da sua cota patrimonial. Você encontra alguns FOFs, por exemplo, ou hedge funds, com desconto de 25% até 30%. Esses players eles são mais sensíveis às oscilações de mercado, dado que eles têm uma exposição grande ao mercado imobiliário e aos fundos imobiliários, mas em momentos de alta também eles negociam um PVP de 1,3, 1,2. Então, para quem é um pouco mais arrojado, entendo que esses players sejam aí alguns fatores interessantes para se considerar na hora de investir. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Deve. Só para levar para o mundo lá internacional. Especialmente nos Estados Unidos, cara, a gente tem visto muitos REITs, né, que são os primos lá dos fundos imobiliários, de escritórios indo bem, mas ainda assim bem abaixo da época pré-pandemia, né? Ainda tem aquele receio de que, não sei se a gente vai necessitar tanto mais de espaço de escritório, né? Então tem essa dúvida dos investidores. A gente vê alguma coisa aqui no Brasil, tem esse receio, a valuation está atrativo ou já voltou para o período ali antes da Covid? Boa, não, é um bom ponto. Os Estados Unidos têm uma dinâmica diferente do Brasil em termos de trabalho presencial e trabalho remoto. E no Brasil, quando a gente fala em mercado corporativo, de escritórios, a gente está muito concentrado em São Paulo. Então, a análise que eu vou fazer aqui vai ser mais concentrada em São Paulo, até porque é a maior exposição de fundos imobiliários hoje na indústria. Antes da pandemia, nós tivemos, de fato, uma entrega grande de novos escritórios. Então, até hoje, nós vemos aí um nível de estoque bem significativo em algumas praças. O Chucre Zaidan, que é aqui do lado, tem, de fato, um estoque mais elevado. A própria região da Rebouças tem um nível de entrega hoje um pouco mais elevado. E com o impacto da pandemia, que trouxe, de fato, uma mudança estrutural na indústria de escritórios, né, do jeito que você trabalha, a precificação desses ativos mudou. E, na minha percepção, tende a mudar no longo prazo. O único ponto é que as empresas cresceram, né, desde então. As empresas retomaram suas atividades, a pandemia, os impactos da pandemia nas empresas praticamente já se expirou. E com isso, as contratações voltaram, as pessoas ajustaram seu meio de trabalhar. De fato, acho que o trabalho híbrido hoje é algo bem pertinente nas empresas, mas o que estamos vendo hoje, em São Paulo principalmente, é uma retomada significativa do trabalho presencial. Então, isso tem sido bem nítido nos dados de escritórios também. Se você olhar a absorção líquida, né, dos escritórios, que é, de uma forma simples, saídas e entradas, vamos dizer assim, de inquilinos, estamos falando de quase 10 trimestres consecutivos de absorção líquida positiva. Quando olhamos para a vacância, o quanto os imóveis estão ocupados, de fato, a ocupação está abaixo da média histórica, mas muito influenciada por esse nível de estoque. Agora, em termos graduais de recuperação, aqui em São Paulo, por exemplo, temos visto aí um sentimento bem favorável para o setor. O único ponto é que, diante do rendimento desses fundos, diante do aluguel ainda estagnado das locações, os rendimentos ainda são um pouco menores se comparados aos outros setores que estão mais maduros. Então, é um setor mais sensível hoje de se investir. E também é onde você encontra os maiores descontos. Hoje eu tenho, claro, uma visão positiva para a categoria em termos de investimento, mas entendo que isso deva ser mensurado de uma forma um pouco mais discreta, talvez, no seu portfólio. Hoje eu vejo, por exemplo, a categoria papel, crédito, como muito mais pertinente para a exposição em fundos imobiliários do que escritórios. Isso não significa que você não deva ter. Acho que pode ser um case interessante no longo prazo de recuperação. E talvez no primeiro momento você focar nos escritórios mais premium ou não teria muito distinção? Assim? Porque às vezes teve um movimento, né? Se tiver muita vacância no escritório premium, talvez as empresas queiram pegar esses mais bem localizados e depois acabando migrando daqueles que são... A gente tem aqui até perto um Senesp, né? Ele fica distante do grande centro. Não sei se as empresas estão buscando esse tipo de imóvel hoje. Não sei se você tem alguma percepção disso. Olha, o movimento que a gente vê hoje, falando assim, dia a dia mesmo, é um escoamento da região premium, que é Faria Lima, para algumas outras regiões que têm uma absorção bem interessante. Então, a própria Chucre Zaidan está com uma absorção elevadíssima, Rebouças também, algumas regiões da Paulista. Então, esses players, na minha percepção, operacionalmente tendem a avançar mais. Agora,
como resiliência, se você quiser um player mais seguro de fundo imobiliário, escolher um fundo com maior concentração em Faria Lima, Itaim Bibi, tende a ser mais favorável para o seu caso. Né? Caião, ia falar? Não pode ir. Pensando em carteira, a sua top 5 fundos imobiliários aí, como é que você está equilibrando a estratégia entre esses perfis? Boa. Nós temos hoje também uma alocação tática pensando no top 5 fundos imobiliários. A ideia aqui é capturar, como eu falei, aqueles 15 dias de dezembro, a ideia é capturar valor nesse sentido, entendeu? Então, acho que uma anedota interessante aqui, em todos os anos do IFIX, só teve um ano que o Ibovespa subiu e o IFIX caiu, que é o que está acontecendo agora, e foi 2020. Que foi um dano estrutural para o mercado imobiliário. Ainda assim, foi uma diferença pequena. Hoje não vemos esse dano estrutural como a pandemia. Então, na minha percepção, nós temos sim uma oportunidade aqui de fechar um pouco esse gap entre Ibovespa e IFIX. Né? Há uma correlação nesse sentido. O beta do IFIX é menor, vamos assim, então em anos de alta do Ibovespa, o IFIX tende a subir um pouco menos, mas vice-versa. Então, a dinâmica é parecida, só muda um pouco a volatilidade. Enfim, só para contar essa anedota e também tentar entender como que a gente está alocando a partir disso. Primeiro, os fundos de crédito, novamente. Acho que eles são muito importantes, eles fazem parte significativa da nossa carteira. Estamos falando aqui de 60% da nossa alocação hoje no top 5. Alguns desses fundos caíram 8% em janeiro, um pouco mais de 9%, e como eu falei, são fundos high grade, indexados à inflação. A inflação tende a continuar crescendo aí ao longo do ano. Então, na minha percepção, é uma alocação tática bem interessante para esse momento, esses fundos high grade. Também temos um pouquinho de hedge fund, que, como eu falei, como ganho de capital, eventualmente no horizonte um pouco mais dilatado, me parece uma oportunidade também bem interessante. E um player de logística, que aí entra um pouco dessa questão operacional sólida que eu falei. Então, hoje a carteira em segmentos é dividida dessa forma, com um viés também tático. Então, ao longo do tempo, a gente pode mexer se achar que os preços convergiram para outra simetria. Muito bem. Bora para o nosso compra ou vende de hoje? Assumindo que não tem carteira. E aí, Matheus, você acha que hoje a gente deveria permitir a visão neutra? Ou não? Porque ontem teve essa, hein? Eu não faço nada. Entre comprar e vender, não tem que ser comprar ou vender, sem neutro. Tô contigo. Eu acho que é ou comprar ou vender. Não tem meio termo, não. Bom, então, assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende AT&T, começando pelo Enzo Pacheco. Essa pra mim é fácil, né? Eu compro. Eu tenho na minha carteira internacional lá da casa. Acho que vai em linha com esse ponto que a gente tem falado da rotação dos investimentos, saindo das empresas de tecnologia para outros setores. AT&T é uma empresa que até pouco tempo atrás estava passando grandes dificuldades. Se você for pegar 5, 6 anos atrás, ela tinha acabado de fazer a aquisição da Warner, eram duas estruturas muito diferentes. Tem uma empresa de telecomunicações, uma empresa de mídia. O tipo de executivo é outra, a análise da empresa é totalmente diferente. Isso trouxe, junto com a aquisição, você trouxe uma dívida muito grande para a companhia. Ela fez o spin-off, hoje ela tem basicamente a empresa de telecomunicações e também, né, nesse meio tempo, você teve um aumento de investimentos aí na infraestrutura para o 5G. Agora a gente tem a perspectiva de que esse investimento reduza, isso vai gerar mais fluxo de caixa para a companhia e, consequentemente, mais fluxo de caixa para o acionista. Então, você tem ali um dividend yield rodando na casa dos 4,5%, que é bem acima da média do S&P, que roda 1,5%, 1,6%. Um ativo que negocia 10, 11 vezes lucro, se você for olhar dos últimos 5 anos, é bem acima da média, mas eu consigo enxergar ele negociando a patamares um pouco maiores, não um patamar de S&P, que é 20 vezes, mas você pode falar ali no meio do caminho, talvez 15 vezes, né? Uma empresa que é resiliente. Então, eu compro, eu gosto da tese, principalmente para essas pessoas que gostam mais de teses de geradoras de renda e tal, mas tem um potencial de valorização importante também no meio do caminho. Muito bem. Eu vou seguir o relator aqui. Se o Enzo compra, eu compro. Gosto do nome. Ele falou de dividend yield. Acho que é um belo cavalo para dividend yield. Principalmente observando resiliência inflacionária nos Estados Unidos. O pessoal costuma ir para nomes que pagam proventos. É meio que uma regra de bolso, né? Nomes que pagam proventos. Momentos de maior resiliência inflacionária. Não necessariamente aceleração da inflação, mas resiliência inflacionária costuma ser um tipo de ação que o pessoal vai atrás. Então, AT&T
entra nesse leque. Então compro também junto com ele. Tá subindo no ano, né? Tá subindo. Tá subindo, tá. Tá indo bem, né? Acho que já deu 10% no ano. Em dólar. Em dólar, E assim, a gente gosta de analisar, obviamente, a valorização em dólar, né? Eu sei que quando você olha, talvez, aqui a BDR, o investidor ele pode olhar e falar assim, nossa, mas tá perdendo, mas você tem que pensar que no meio do caminho tem um câmbio. Mas quando a gente fala de investimento internacional, eu gosto muito de conversar com as pessoas e falar assim, começa a pensar nessa sua parcela realmente em dólar. Tem uma parcela do seu investimento em dólar que, cara, eu acho que vai fazer uma diferença enorme lá na frente a forma que você age em momentos de estresse aqui no mercado brasileiro. As pessoas ficam focando muito na cotação do câmbio, isso acaba fazendo com que eles percam oportunidades gigantescas, né? Então, não focar muito no quanto está o dólar, né? Então, enfim, tentar focar nessa parte de valorização no dólar mesmo, né? Em dólar, valorização, não a valorização do dólar, a valorização em dólar, enfim. Perfeito, dólar trabalhador, né? Exatamente, você não vai colocar o dinheiro só num fundo cambial, você está colocando para investir, né? Em ativos de risco. Muito bem, agora assumindo que não tem carteira, compra ou vende Suzano, e aí eu acho que é justo começar por mim, né, que cubro eu ia falar, exato. Se ela perguntasse pra mim, eu falo, como assim? É justo começar por mim. Tá na carteira 10 Ideias, na Empíricos 10 Ideias, pela qual sou responsável. É uma ação que eu compro, especialmente nos preços atuais, está perto de R$58 a ação. É uma ação que ficou bem para trás do Ibovespa aí nesse ano, porque o dólar deu uma voltada, né? E uma voltada, na minha opinião, técnica, né? Divulgou o resultado essa semana, foi um resultado espetacular, né? Um crescimento de EBITDA de 2 dígitos bem altos, mesmo com o preço da celulose tendo caído na visão anual. Ela compensou no volume e compensou no dólar, né? Então, com a entrada em operação aí da unidade de Ribas do Rio Pardo, que por um acaso, né, aliás, não por um acaso, é a maior planta de celulose de fibra curta do mundo, é a mais eficiente, traz um vento de cauda aí bem bom em termos de volume para o ano que vem e em termos de rentabilidade também, porque tem um custo caixa bem menor que o resto, né? E assim, esse valuation atual ele é muito baixo, né? 6,5 vezes EV sobre EBITDA, um dos valuations menores de todo o universo de commodities aqui no Brasil, não só de papel e celulose, e é um negócio fantástico, né, que vai ficar só melhor em 2025. Então, assim, a gente até se belisca para entender por que tá tão barato, um negócio tão bom, num momento tão favorável. Mas realmente, se é uma oportunidade, tá aí. E se tá indo tão bem com a celulose para trás, imagina quando esse ciclo virar de celulose, o que pode acontecer ainda em 2025, né? Então, para mim é uma super compra, tem que ter em carteira, tá na nossa carteira mensal. Perfeito, concordo com você, é um nome de qualidade, é um nome grande, robusto, dolariza a carteira de ações locais também, por ser commodity. E quando a gente fala de commodity, a gente está procurando justamente quem é eficiente, você descreveu a eficiência dela, então certamente é um nome que eu compro também. Muito bom. Tô com vocês, acho que não tem muito o que questionar aqui, aqueles de Suzano. Quem sou eu para falar de Suzano, né, cara? Exato. Agora vamos falar então de fundos imobiliários. Compra ou vende Mauá Recebíveis, Caião? É difícil falar como se eu não tivesse na carteira, porque essa foi a mais recente inclusão da carteira do Top 5, né? Então, na minha percepção, é um exemplo de fundo de crédito IPCA+, que eu citei. E, especificamente agora, o MCCI, né, que é o Mauá Recebíveis, ele teve um evento de liquidez dentro da carteira, com pré-pagamentos de alguns CRIs, que são bem representativos, 10% a 12% do patrimônio líquido. Então, você ter caixa agora, quando você pensa em crédito, é bem interessante, porque você está contratando operações high grade, IPCA mais 8,5, IPCA mais 9, e as pré-pagas eram de IPCA mais 6, então a remuneração da sua carteira pode melhorar. Então, acho que esse é um evento muito interessante, e o fundo também já anunciou que aumentou o guidance de rendimentos ali para o semestre. Então, a tendência é que ele pague rendimentos maiores aí, se comparado ao ano passado. A nossa projeção de yield está na casa de 2 dígitos, próximo de 14% ali para a média desses fundos de crédito IPCA+, incluindo o MCCI 11, isso líquido de imposto de renda, né? Então, na nossa percepção, na minha percepção, no caso, é uma compra bem interessante. É o seu high conviction hoje, carteira difícil? É. Boa. Então, vou com você. Vai comigo? Exatamente. Bom, obrigado.
Acompanho, é uma tese que está dentro da carteira recomendada do Caio, eu confio nele para a seleção, e é uma tese de papel que eu também acredito que vai surfar bem agora. Apanhou pra caramba. 2 dígitos isento de imposto de renda é muita coisa. É muita 2 coisa. dígitos isento de imposto de renda. Repita. Entendeu? Pagamento mensal, né? Pagamento mensal. É Então, muito assim, bom. é importante a gente ter isso na cabeça, então compro também. Eu também compro, né? Sigo as recomendações do Caio aí. Só não sigo de olho fechado, que eu sou analista, mas quase de olho fechado, no caso dele. Bom, fechamos então, né? Perfeito. Pessoal, antes da gente se despedir, eu queria chamar a atenção de vocês para os trades táticos formulados pela equipe de análise da Empíricos, que é uma das iniciativas que a gente tem trabalhado aí junto aos parceiros, além das carteiras mensais da Empíricos. Exclusivamente, aliás, na plataforma de investimentos do BTG Pactual, tá? Então, como que funciona isso? A gente tem 2 frentes de atuação, uma é long and short, outras são vendas cobertas de call. Já está rolando a parte de long and short. Toda semana aí tem alguns calls de long and short e a gente solta via parceria com o pessoal da mesa de renda variável. Tá bem bacana, vale a pena conferir na plataforma de investimentos do BTG Pactual e via mesa de renda variável. É isso. Matheus, gostei, viu, dessa temporada de Larissa e Matheus como Gostou? host e co-host. Pô, fico feliz, também gostei. Vamos fazer mais a depender dos feedbacks aí, que são super bem-vindos. Caião, obrigada pela presença. E eu que agradeço novamente o convite. Bom estar aqui com vocês de novo. E Enzo, muito obrigada a você também pela presença. Valeu, pessoal. Estamos sempre à disposição. Um abraço e até a próxima. Excelentes investimentos.